Olá, uma ótima tarde para você. Vivemos dias históricos diante da eleição do novo Papa. Os cardeais entram amanhã em conclave. Pela manhã, às 9 horas, horário de Portugal, eles participam da missa pela eleição do Sumo Pontífice. A homilia será realizada pelo pregador emérito da Casa Pontifícia, o Frei Raniero Cantalamessa. Na parte da tarde, na Capela Sistina, a partir das 3h30 da tarde, horário de Portugal, terá início a cerimônia de abertura do conclave. Além da oração, acontece o juramento dos cardeais e, em seguida, o primeiro escrutínio. A expectativa é grande em todo o mundo para ver a fumaça branca do alto da Capela Sistina, indicando que a Sé de Pedro tem um novo Papa. Algumas perguntas que nós podemos fazer. O novo Papa pode ser português ou de língua portuguesa? Já houve na história um ou dois papas portugueses? As respostas você acompanha agora de Roma com o nosso repórter Ronaldo Silva e o padre Ricardo Cardoso da Arquidiocese de Évora. Olá, Luciane Marins. Olá, todo Portugal que agora nos acompanha também. É com muito prazer que nós estamos com vocês aí. E eu tenho também um outro prazer enorme de estar aqui na companhia do padre Ricardo Cardoso, aí da Diocese de Évora, estudante de História, doutorando em História da Igreja. Padre, é um prazer estar com o senhor. Portugal inteiro está acompanhando essa eleição do Romano Pontífice. A Igreja já teve algum Papa português e o que podemos falar sobre isso? Ora bem, deveremos fazer uma certa diferença. A Igreja já teve um Papa de nacionalidade portuguesa, que é aquele que tomará o nome de João XXI, embora o seu nome era Pedro Hispano. No entanto, ainda antes de existir Portugal e durante o Império Romano, no território que hoje é Portugal, também nasceu um Papa que assume a sua função aqui em Roma no século IV. Portanto, no fundo, no território que hoje é Portugal, nós temos dois Papas originários do nosso território. Como dizia, o Papa Dámaso, século IV, é um homem que tem uma importância enorme porque é a seguir, o seu pontificado é posterior à paz de Constantino, portanto é quando a relação do Império Romano com a Igreja começa a ser mais tranquila, deixam de existir as perseguições, começa-se a estruturar a Igreja de uma forma muito mais serena, muito mais eficiente, como é óbvio, no sentido de criar-se as estruturas, de consolidar-se tudo o que antes não era possível devido às perseguições. E, portanto, no fundo temos aqui um homem que é emblemático, quer pela sua importância, quer pela sua forma de atuar, quer até por algumas opções que ainda hoje nos deixam grande memória. Basta nós irmos às catacumbas e vemos alguns dos seus versos, porque também foi ele que fez uma série de versos relativos àquilo que é o culto dos mártires. Portanto, São Dámaso é importantíssimo. É verdade que a origem do sítio onde terá nascido é um pouco discutida. Há quem alvitre o norte de Portugal, e há quem também aponte como Idanha a Velha, que tinha imensa importância naquele tempo. Não se sabe bem, a verdade é que é de território português. Atual território português, naquele tempo ainda Império Romano. Depois, estamos a falar de Dámaso, São Dámaso, século IV. Depois, como sabemos, Portugal é apenas da Idade Média, surge quase 1000 anos, não é bem 1000 anos, mas quase 1000 anos depois de São Dámaso, para termos uma noção do arco do tempo, e depois será só já no século XIII que voltaremos a ter um Papa oriundo do território que hoje é Portugal. É Pedro Hispano, um homem dedicado à vida eclesiástica, um homem de uma importância enorme naquilo que foi a corte portuguesa,
e que depois, pela sua carreira eclesiástica e também pela sua carreira académica, porque era um homem de uma inteligência fenomenal e um homem extremamente dedicado ao mundo do estudo, ao mundo da investigação, é um homem que também faz uma carreira académica bastante interessante. Quando digo académica, obviamente, naquilo que eram os padrões daquele tempo, e por isso também a diversidade de estudos que ele fazia tem a ver com a forma como naquele tempo também se fazia a investigação, se estudava. É este homem que depois é escolhido para o papado, mas infelizmente não durou muito tempo, foi mais ou menos um ano e acabou por morrer em Viterbo devido à queda de uma cúpula, e isso fez com que o seu pontificado fosse demasiadamente curto. E que está sepultado também em Viterbo, mas não deixa de ser uma referência para nós. Aliás, em Portugal existem quer hospitais, quer avenidas ou ruas que dão o seu nome. Sempre que são referidos ao Hospital Pedro Espano, Avenida João 21, no fundo são relativas a este homem, que está um pouco esquecido, mas não deixou de ser o único Papa verdadeiramente com nacionalidade portuguesa. Mas como vos dizia, no território que hoje é Portugal, dois são oriundos, um antes da nacionalidade, outro posterior. Um século IV, o outro século XIII. Como é apaixonante a história. Uma pergunta de atualidade. Este conclave de amanhã, ele tende a ser tão rápido, tão veloz quanto os dois últimos que elegeram Bento e Francisco, ou ele pode ser um pouco mais demorado? Isso exigiria quase um profeta para descobrir isso. Nós não sabemos, até porque a duração não quer dizer que haja qualquer problema. A duração muitas das vezes é para afiar bem a direção. E depois também há outra questão, pode acontecer que tenha de durar um pouco mais porque algum achou que não tinha condições, que não tinha disposição, disponibilidade interior, vontade, paciência para ser Papa. E por isso pode acontecer que algum rejeite no momento em que lhe vão perguntar. E se isso acontecer, obviamente, tem de se recomeçar a eleição. Portanto, podemos ter aqui um pouco mais prolongado por diferentes motivos, mas também pode ser mais curto porque também estas congregações gerais que foram acontecendo até à data de hoje permitiram que se fosse percebendo mais ou menos quais as características de Papa que se quer para estes tempos que são os nossos e ao mesmo tempo quem é a pessoa que enquadra com o seu perfil estas características que a Igreja e o mundo hoje precisam. Rapidamente aqui, que contribuição um Papa lusitano, temos aqui cardeais portugueses, poderia trazer para a Igreja? Temos um grande quórum de cardeais portugueses em comparação com outros conclaves. Também temos um grande quórum de outros cardeais de língua portuguesa, nomeadamente do Brasil, mas não apenas do Brasil. Se repararmos no nosso mundo da lusofonia, temos os cardeais portugueses, que são 4 eleitores, temos do Brasil, temos também pela primeira vez de Cabo Verde, temos pela primeira vez de Timor-Leste e também temos um cardeal, não é a primeira vez, mas temos novamente um cardeal de Goa, que também fala português perfeitamente. Portanto, nós temos uma quantidade, e também temos da África continental, por isso, no fundo, nós temos aqui um grupo de lusófonos que poderão prometer alguma coisa, não é? Agora, qual é que é o contributo que se pode dar? Eu acho que há um contributo que qualquer um cardeal ligado à lusofonia nos pode dar, que é o sentido universal. Porque a nossa cultura lusófona, quer Portugal, Brasil, Goa, Timor, Moçambique, Angola, está ligada a uma universalidade, porque o facto de termos estado na história unidos durante tantos séculos faz com que nós tenhamos uma perspectiva muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais inclusiva, muito mais católica, universal, daquilo que é o mundo. Porque nós, desde sempre, estamos habituados a olhar o mundo nesta perspectiva em que em cada canto do mundo existe um português, um brasileiro ou alguém que fale a língua portuguesa, dos nossos irmãos de África, dos nossos irmãos da Ásia. Por outro lado, creio que também temos
algo que é muito próprio da lusofonia, que é o amor a Nossa Senhora. Eu acho que isto poderá ser um contributo, se assim for a vontade dos cardeais, é de trilharmos o futuro a par e passo com a Virgem Maria, quer na sua invocação de Fátima, da Conceição, da Aparecida, da Mochima, de Angola e de todos os outros demais lugares da lusofonia. Penso que também poderá ser por aí. No entanto, como digo, o mais importante não é termos um Papa da lusofonia, é termos um Papa segundo o coração de Deus. Muito obrigado. Tenho certeza agora que Portugal inteiro está agradecido por ouvir coisas tão belas. Foi um prazer. Bem-haja a vós e também quem está lá em casa. Vamos continuar a rezar, sobretudo por este conclave que amanhã começa. Obrigado. Luciane Marins, voltamos com você. Realmente, Ronaldo, uma entrevista que nos ajuda a compreender mais a beleza de tudo que estamos a viver. E amanhã, 133 cardeais de 71 países entram na Capela Sistina para eleger o sucessor de Pedro. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, comenta que a experiência do conclave é uma experiência sinodal. A Europa ainda representa a maior parte dos eleitores, com 51 cardeais. Em seguida vêm a América, a Ásia, a África e a Oceania. Para o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, a diversidade de nacionalidades do Colégio Cardinalício é uma riqueza, até mesmo para a reflexão sobre o rosto da Igreja no mundo atual. Conheço muitos dos cardeais que estão lá, até estivemos juntos no sínodo e, portanto, não acho que haja um perfil só de uma pessoa, que um perfil se possa fazer um perfil já indicado para uma pessoa. Há, sim, o que há é temáticas, certamente, que se discutem, e pelo menos daqueles que participaram do sínodo, certamente que eu conheço muitos, e não tenho dúvida que o percurso seria esse de quem venha. Depois, definir como mais progressistas ou mais conservadores, nós temos visto como o Papa, também os Papas recentes, fizeram-se também com a experiência que foram fazendo dentro da Igreja. Dom José Ornelas lembra que essa polaridade se fez sentir também no sínodo ao reunir pessoas de diferentes culturas, continentes e vocações. O caminho que se fez é precisamente esse, de criar cultura de sinodalidade. Não é uma questão... A questão da liderança é muito importante. Mas a cultura de sinodalidade, mesmo que fosse alguém mais ou menos entusiasta da causa, depois temos uma Igreja que está a caminhar. E é nesse sentido, isto é mais do que outro, é este sentido que me dá confiança. O caminho que a Igreja está a fazer não é um caminho com retorno. Segundo o bispo, essa experiência reforça a ideia de que não existe um único perfil para um novo Papa. Além disso, a própria missão de liderar a Igreja molda-se na vivência concreta e no serviço ao povo de Deus. Vivemos uma semana especial na qual somos convidados à comunhão pela eleição do Pontífice. Além disso, esta é a Semana de Oração pelas Vocações, ocasião em que o convite a rezar pelos cardeais tem ainda mais significado. Enquanto a Igreja se une em oração pelo conclave e pelos cardeais reunidos em discernimento, acontece a Semana de Oração pelas Vocações em Portugal até 11 de maio com o tema Chamados à Esperança. O presidente da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios e bispo auxiliar do Porto, Dom Vitorino Soares, destaca 3 aspectos para a vivência desta semana. Primeiro, um chamamento que é uma interligação de dons, de carismas e, portanto, aberto a todos e a tudo, e nesse sentido não excluir aquelas vocações que não são aquelas propriamente tradicionais, vocações consagradas. Portanto, incluímos aqui um apelo e uma chamada que Jesus faz a todos. O que quer dizer que este segundo andamento implica também alguma corresponsabilidade determinada, tendo em conta cada um em particular. O terceiro andamento, pois, é a resposta que passa por levar dessa esperança, transmitir, que acaba por ser um serviço a todos. Neste tempo especial, as preces pelas vocações ganham ainda mais sentido. Os cardeais são homens consagrados a Deus
que escutaram o chamado do Senhor. A oração pela escolha do novo Papa é caminho de esperança para os rumos da Igreja. Porque a esperança é a pessoa de Jesus e nós já temos provas de que essa esperança não engana. Temos já provas de que essa esperança é uma certeza e entusiasmados por essa esperança que também queríamos que ela estivesse connosco e por isso não tanto nós irmos ao encontro dela, mas também permitirmos que ela possa entrar e chegar a cada um de nós. O Papa Francisco já havia deixado uma mensagem para o 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, a ser celebrado no próximo domingo. No texto, afirmou que toda vocação é animada pela esperança, que se traduz em confiança na providência. Para o cristão, ter esperança é mais do que um simples otimismo humano. É antes uma certeza enraizada na fé em Deus que age na história de cada pessoa. Portanto, está feito o convite à oração. Rezemos pelas vocações e pela eleição do Papa. Amanhã, nossa programação é especial. Às 9 horas, vamos transmitir a missa pela eleição do Romano Pontífice direto do Vaticano. E às 2h30, teremos o Tarde em Família especial sobre o conclave. E logo em seguida, às 15h30, às 3h30, a transmissão da cerimônia de início do conclave. Queremos deixar você por dentro de tudo que está a acontecer no Vaticano. Siga também nossas redes sociais e canal no YouTube. Até a próxima!